Olá, mamãe. Olá, papai. Tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Daniela Mansoldo, sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar sobre a alimentação na criança que nasceu prematura. Tá bom? Vamos começar? Bom, as possíveis dificuldades alimentares dessa criança que nasceu prematura, hoje vai ser esse o assunto, tá bom? Bom, então eu vou começar falando primeiramente um dado da Organização Mundial da Saúde de 2018, que aponta que cerca de 30 milhões de bebês nascem prematuros ou com baixo peso por ano no mundo inteiro. 30 milhões por ano nascem ou prematuros ou com baixo peso no mundo inteiro. E aí, a partir desse dado, foi visto que é importante melhorar o acesso, melhorar tanto os equipamentos como a capacitação dos profissionais de saúde para estar atuando com essa população. Capacitando esses profissionais, melhorando os equipamentos, a gente consegue dar uma maior chance de vida para esse prematuro, né? Só que aí a gente promove então essa melhora da vida do prematuro a partir da capacitação dos profissionais, a partir da melhora dos equipamentos, mas será que eles vão ter alguma complicação no desenvolvimento deles? Alguma deficiência? Alguma paralisia cerebral, algum problema cognitivo, alguma lesão cerebral no momento do parto, alguma infecção, alguma condição congênita, genética, alguma alteração auditiva que pode vir a levar a um atraso de fala? Será? Né? Então isso que vem permeando muito, que a gente tem estudado muito, todas essas complicações que podem aumentar a chance de acontecer, principalmente num bebê prematuro, né? Então, além de tudo isso, o bebê prematuro, ele ainda pode ter uma incoordenação da sucção, deglutição e a respiração. Então, se eu não coordeno essa sucção, deglutição e a respiração, principalmente no momento da mamada, pode acontecer algum engasgo. E o engasgo pode piorar o quadro respiratório desse bebê. E esse bebê vir a ficar mais tempo numa UTI neonatal, por exemplo. Além disso, esse bebê prematuro, conforme ele for crescendo, iniciar a introdução alimentar, ele pode evoluir com uma recusa alimentar. Ele pode evoluir com uma seletividade alimentar, por conta ali das diferentes texturas, sabores, aromas. Ele pode ter uma disfagia, que é essa incoordenação no momento que você está deglutindo com a respiração. Então, se ele está na fase que ele está sugando, pode ser uma incoordenação sucção, deglutição, respiração. Se for no momento que ele já está ali se alimentando mesmo com as comidinhas, o garfo, a faca, uma colher, aí é uma incoordenação já mais voltada para a parte da mastigação, né? Dessa fase mesmo oral que a gente chama, né? Então, o bebê prematuro, a gente sabe que ele tem uma imaturidade de todos os órgãos dele. Todos os órgãos dele. Então, o que a gente observa muito no bebê prematuro, né? Eles dormem bastante para se desenvolver. E a gente coloca, ele fica na incubadora, porque é um ambiente que faz lembrar o útero, é quente, é umedecido, é controlado. Geralmente numa UTI neonatal é preconizado que se faça silêncio, né? Porque para essa criança não aumentar o nível de estresse desse bebê. Então, um bebê prematuro, ele tem uma imaturidade de todos os órgãos, né? E ele acaba precisando ficar, então, numa UTI neonatal em alguns casos. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, eu
achei muito interessante, eles criaram um programa que chama Programa do Bebê Precioso em 2009. Desde 2009, eles vêm acompanhando esses bebês que ficaram na UTI neonatal, que receberam alta. Eles acompanham o desenvolvimento, o crescimento desse bebê até ali 1 ano de idade, às vezes aumenta um pouquinho lá para os 36 meses de vida do bebê. E faz parte da equipe multiprofissional deles o pediatra, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e nós, fonoaudiólogos, né? Eu falo nós, porque eu também sou fonoaudióloga, mas eu não faço parte dessa equipe, porque eu não trabalho lá, tá? Mas eu acho interessante porque eles apontam quais os motivos da gente ter na nossa equipe um fonoaudiólogo. Então, por possíveis atrasos do desenvolvimento da linguagem desse bebê, possíveis deficiências auditivas, eu costumo dizer que se não entra, não sai, né? Possíveis dificuldades nos reflexos orais, que a gente fala, né? Reflexo de procura, que bate aqui na bochechinha, no queixo, perto da boca, assim o bebê procura para mamar, né? Reflexo de mordida, reflexo de náusea, tudo isso, né? Então, eles podem apresentar um reflexo oral diminuído, um atraso desse reflexo, né? E aí, pode acarretar numa dificuldade na amamentação e, mais para frente, numa recusa, uma seletividade alimentar. O que a gente sabe? Que então, o bebê prematuro, ele nasce com uma imaturidade dos órgãos, né? Imaturidade dos órgãos, a gente acrescenta aí, vamos dar uma maior ênfase nos pulmões, tá? Então, o bebê que tem um comprometimento no pulmão, isso é um obstáculo para a alimentação. Porque eu preciso de uma respiração estável, né, no momento da alimentação. Se é um bebê que mostra pra gente que ele tá cansado, né, mostra pra gente que a oxigenação no sangue dele, a circulação do oxigênio no organismo dele tá comprometida, eu já posso esperar que a alimentação dele não vai ser tão segura assim. Porque no momento que nós estamos engolindo, a gente não consegue respirar, né? Então, eu preciso dessa maturidade do pulmão para conseguir dar uma alimentação segura para o meu bebê, tá? Bom, o que pode atrasar, então, pensando nisso tudo, a alimentação do bebê prematuro? O que pode atrasar? Dificuldade respiratória, então, em alguns casos, quando é bebê muito pequenininho, ou então tem algum problema muito importante de saúde, o bebê precisa ficar entubado. Então, passa um tubo na garganta do bebê e vai ser controlado mais esse fluxo de ar, essa oxigenação no organismo do bebê. Quando eu passo esse tubo, quando o bebê fica com esse tubo, na verdade quem passa são mais os intensivistas que ficam ali na UTI, né? Quando passa esse tubo, o bebê não consegue se alimentar pela boca, né? Ele precisa ficar sedado. Então, é solicitado que coloque uma via alternativa de alimentação. Uma via alternativa de alimentação que pode ser uma sonda nasogástrica, uma sonda orogástrica, e outra que a gente chama de uma via alternativa de alimentação de longo prazo, tá? Que é a gastrostomia, que é um orifício que fica direto, que tem um contato direto com o meio externo e o estômago do bebê ou do indivíduo, né? Que pode ter adulto também que tem. E não fica mais aquele tubinho, parece um canudinho no rosto do bebê. Bom, de qualquer forma, é iniciado com a sonda
no rosto do bebê, né, que ele não tá conseguindo se alimentar, ele tá sedado, ele tá com um tubo dentro da garganta, então é colocado ali a sonda no narizinho ou na boca, e a retirada dessa sonda de alimentação, ela precisa ser trabalhada o mais rápido possível para retirar, tá? Por quê? A sonda, quando ela fica ali por mais de 3 semanas, um mês, né, ela pode acabar gerando algumas consequências negativas, como uma hipersensibilidade. O bebê ou o paciente, ele fica com uma sensação uma sensibilidade muito aumentada dessa região, né? Pode trazer engasgos, porque ele passa, né? Imagina, o tubo da respiração, ele passa pela traqueia, que está na frente, responsável pela respiração. E o de alimentação vai passar pelo tubinho que está atrás, onde passa só a comida, que vai direto para o estômago, né? Então pode favorecer um engasgo, porque o seu esfíncter, ele está aberto, tanto o superior como o inferior, lá na portinha do estômago. Ele fica aberto, porque a sonda está bem no meio. Isso também favorece o quê? Um refluxo gastroesofágico. Por estar aberto, não conseguir passar, não conseguir fechar direitinho esse esfíncter, o suco gastrointestinal que fica ali no estômago, ele pode voltar. Ele volta mais fácil. E com os movimentos de peristaltismo do esôfago, né, que é o tubinho que fica atrás da traqueia, que leva esse alimento até o estômago, com esses movimentos que ele faz para descer, ele pode fazer movimento e subir, porque o esfíncter superior aqui também está aberto, e a hora que sobe, se o bebê ali tem alguma dificuldade de engolir ou ele está mal posicionado, esse alimento pode vir para a via respiratória, para a traqueia e pode acabar gerando consequências no quadro respiratório desse bebê, aumentando o tempo de internação dele, tá? Então a gente precisa ter um foco, nós fonoaudiólogos que trabalhamos mais essa parte da via alternativa de alimentação. A gente, quando o bebê, então, ele nasce prematuro, ele tem essa imaturidade, quando é solicitado a via alternativa de alimentação, a gente precisa treinar o mais rápido possível, na medida do limite daquele bebê, do quão estável aquele bebê vai estar. É conversado com a equipe para a gente iniciar um trabalho, né, para eu treinar essa deglutição, esse engolir da saliva, eu ir treinando isso aos poucos para a gente ter a intenção de tirar essa via alternativa de alimentação. Porque ela acaba trazendo aí essa hipersensibilidade, pode trazer engasgo, o bebê pode ficar mordendo, dar reflexos de mordida, ele pode chorar quando ele já tiver aí, no caso, sem o tubo, né? Porque com o tubo ele tá sedado. E pode trazer aí a maior chance do refluxo gastroesofágico, tá? Bem, é muito comum, muito comum acontecer o desmame precoce desses bebês prematuros, tá? Por quê? São vários motivos, né? A estabilidade, o emocional da mãe fica prejudicado. Então, quando o bebê nasce, ela já vê que o bebê está muito frágil, aí precisou ir para a UTI, a mamãe cria um ideal, o papai cria um ideal de bebê, que vai nascer, por exemplo, vai nascer gordinho, vai nascer saudável, vai nascer assim, 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 e de repente acontece alguma coisa, os imprevistos acontecem e acaba tendo um parto prematuro e esse bebê acaba indo para a UTI neonatal, aí ele fica na UTI neonatal, pode ser sedado, pode passar o tubo e aí acaba interferindo na produção do leite materno, por vários motivos. O psicológico da mamãe, o estado de saúde geral do bebê, e aí não tem o contato da mãe com o bebê, o que também prejudica essa produção do leite, né?
Então, é muito comum acontecer o desmame precoce, muito, né? Aí, por quê? Por causa dessas dificuldades na amamentação. Então, o bebê dorme demais, o bebê prematuro dorme demais. Ou então, não, é muito choroso, ele é muito irritado, ele é muito estressado, tá sempre com dor, tá desconfiado dos profissionais da saúde já, né? Também por quais motivos? Dificuldade de mostrar quando ele tá com fome. Então, ele tem essa dificuldade de mostrar quando ele tá com fome, de sentir que está com fome. E também o desmame está relacionado com os reflexos orais desse bebê, que pode estar mais fraco, pode estar reduzido. Então, um bebê que não tem um reflexo de procura, como que ele muito intenso, saudável, vamos colocar assim, como que ele vai conseguir procurar o seio materno adequadamente, pegar adequadamente no seio materno, fazer a extração, fazer a ordenha adequadamente desse seio, sem machucar a mãe, para que mantenha uma produção do leite materno? Como, né? Então, eu preciso que esses reflexos, eles estejam adequados. E muitas vezes pode acontecer desse reflexo estar reduzido por conta aí da UTI neonatal, muitas vezes de sedativos, faltas de estímulos, tá? E a alimentação desse bebê prematuro, ela envolve algumas questões. Ela envolve o prognóstico da criança, o que vai ser esperado dessa criança, qual que é a evolução desse bebê, o tempo para adquirir essas habilidades de sugar, de pegar, de engolir, né? Doenças que estão associadas à prematuridade, então algumas doenças aí respiratórias, outras doenças que estão associadas à prematuridade, tá? Os reflexos orais, que a gente estava falando, o reflexo de náusea, que ele é importante para proteção, o reflexo de mordida, que também é importante para proteção, o de sucção, deglutição. E esses reflexos, eles mostram pra gente como que tá o funcionamento neurológico desse bebê. Vocês já ouviram falar, com certeza, né, quando pacientes, assim, até mesmo em UTI, adulto mesmo, eles fazem testes de reflexo para ver como que tá o funcionamento do cérebro. Mesmo que o paciente esteja ali deitado, hipoativo, né? Eles fazem os testes para ver. Então, quando, por exemplo, coloca uma luz intensa na pupila, para ver se a pupila vai ter um movimento, né? De reduzir. Quando faz vários testes de reflexo para ver como está esse funcionamento neurológico. Então, a gente vê esse desempenho dos reflexos orais do bebê, que está relacionado com a alimentação dele, e a gente já consegue deduzir, supor como que está esse desenvolvimento neurológico do bebê, tá? Quando de fato acontece a alimentação complementar, a introdução dos outros alimentos? O início da introdução alimentar é preconizado que se inicie aos 6 meses de vida do bebê, tá? Mas é aos 6 meses na idade gestacional corrigida, tá bom? É para fazer a correção da idade cronológica do bebê até os 2 anos de idade, quando for caso de prematuridade, tá? E por que iniciar mesmo aos 6 meses? Vamos relembrar? Por quê? Os órgãos vão estar mais desenvolvidos, vão estar mais maduros, o desenvolvimento global desse bebê já vai estar mais adequado, já vai estar mais seguro para iniciar a alimentação de fato. Vai ter uma atenuação desse reflexo de colocar a língua para frente. Então, o bebê, ele faz isso de colocar a língua para frente na intenção de quando ele está mamando no peito, ele conseguir fazer uma ordenha melhor, né? Só que na alimentação, isso dele levar a língua muito para frente, quando a gente insere uma colher,
eu consigo atingir mais facilmente a região de trás da língua. E a região de trás da língua eu consigo desencadear o reflexo de náusea. E é importante a gente, principalmente nesse momento da introdução alimentar, criar um ambiente que seja bem favorável, bem proveitoso, bem prazeroso para essa criança. Então, se toda hora que eu dou uma colher ela faz um reflexo de náusea, o reflexo de náusea não é bom, ela pode associar a alimentação com algo não agradável, né? E aí acabar recusando, e aí acabar selecionando. Então, o que acontece quando começa a chegar ali perto dos 6 meses? Essa língua ela já começa a ficar mais posicionadinha dentro da boca. E aí facilita a aceitação dessa colher, tá bom? Importante, não atrasar a introdução alimentar, nem iniciar ela precocemente, tá? O que acontece se a gente inicia precocemente? Pode trazer vários malefícios para a saúde do bebê, tá? Irritabilidade, estresse, engasgo, náusea, vômito, problemas gastrointestinal. O bebê ainda não está maduro para receber isso, tá? Então é importante, mas lembre-se, você fazer a correção da idade gestacional dele até os 2 anos. Então, se o seu bebê nasceu prematuro, você não vai iniciar a introdução alimentar de fato aos 6 meses cronológico. Não, você vai ter que fazer a idade gestacional corrigida. Às vezes você vai ter que esperar mais um mês, às vezes vai ter que esperar mais algumas semanas. Depende da idade gestacional que ele nasceu. O que é importante vocês saberem antes de iniciar, então, a introdução alimentar desse bebê? Fazer a idade gestacional corrigida, certo? E observar os sinais de prontidão. Não é só corrigir a idade gestacional. Não é só. É observar também os sinais de prontidão. O bebê realmente está pronto para receber o alimento? Quais são os sinais de prontidão? Então, ele reduz essa protusão de língua, ele segura a cabecinha dele e ele fica sentado. Ele leva as mãozinhas para a linha média. Esses são os sinais que mostram para mim que, opa, o bebê está começando a ficar pronto para receber outros alimentos. Tá bom? Bem, o acompanhamento dessas crianças pelo profissional da saúde, gente, ele é fundamental. Precisa porque nós vamos aí estimular esse bebê num todo para favorecer o desenvolvimento geral dessa criança, né? Então a gente tem uma percepção precoce das possíveis alterações no desenvolvimento e estimular exatamente aquilo que eu sei que aquele bebê está precisando naquele momento. Pensando aí nos marcos do desenvolvimento, o que é esperado para um bebê de 2 meses, o que é esperado para um bebê de 3, o que é esperado para um bebê de 4, e a gente vai evoluindo conforme o ritmo desse bebê. Que mais? Quando você tem um acompanhamento com um profissional de saúde capacitado para isso, a gente faz encaminhamento, a gente faz intervenção, a gente previne novas complicações na saúde dessa criança, a gente identifica os fatores de risco e intervém o quanto antes, né? A gente reconhece os problemas psicológicos e emocionais, tanto do bebê quanto da mãe, que isso vai interferir num todo, num vínculo deles dois, né? A gente observa isso e já traz esse apoio para essa mãe, esse apoio para essa família, porque para o bebê é fundamental para que ele consiga crescer, se desenvolver, pensando também nessa parte da alimentação, inclusive. E a gente consegue orientar os pais contra as possíveis dificuldades que serão encontradas, que eles vão enfrentar possivelmente nos cuidados desse bebê, né? Então, o que a gente sabe? O bebê, quando ele nasce,
mais prematuro, né? Então ele é mais imaturo, maior chance dele ficar nas UTIs, menor estímulo, mais sedação, mais procedimentos invasivos, menor tempo aí, então, de estímulo, né, de crescimento para favorecer o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. Né? Então, por isso que é importante ter um acompanhamento que a gente fala multiprofissional, que envolve pediatra, que envolve fonoaudiólogo, que envolve fisioterapeuta, que envolve terapeuta ocupacional, porque nós temos esse olhar e a gente combina, conversa, troca informações com outros profissionais da saúde, né? Tudo em prol da experiência, do aprendizado desse bebê. É isso que a gente pensa. Muitas vezes a gente aciona também o psicólogo, que é muito importante, vai ajudar muito a gente nessa questão de dar essa força para os pais. Porque precisa, gente, esse bebê precisa. É muito importante, tá? Então, o que é fundamental na alimentação complementar desse bebê? O que é fundamental vocês saberem? Primeiro de tudo, fazer a correção da idade gestacional desse bebê. Então, vocês sabem que é com 6 meses que é preconizado iniciar a introdução alimentar. Mas vocês precisam fazer a correção da idade gestacional desse bebê. Observar os marcos do desenvolvimento. Às vezes, o bebê prematuro, por ter ficado muito tempo na UTI, teve uma diminuição desses estímulos, né? Porque você fica ali deitado, você não está explorando o ambiente, você não está vendo o que está acontecendo, você não está interagindo com esse ambiente. O quanto de estímulo que você está tendo daquilo, o quanto que você está aproveitando com aquilo. Né? Então, às vezes, na verdade, isso acaba, influenciando no crescimento e desenvolvimento dele. Então, às vezes, o que vai acontecer? Ele atinge os 6 meses, ele faz a correção da idade gestacional dele, mas ele não tem os sinais de prontidão alimentar. E se ele não tem esses sinais de prontidão alimentar, não é indicado iniciar a introdução alimentar. Você vai precisar de um acompanhamento multiprofissional para potencializar esse crescimento, esse desenvolvimento, para aí depois você iniciar a alimentação de fato. Porque o que a gente quer? Que a alimentação seja segura. A gente precisa que a alimentação seja segura. Eu preciso garantir que meu bebê consiga ficar sentado, sozinho, sem apoio, segura pescocinho, leva as mãozinhas na linha média para conseguir pegar os alimentos, interagir com os alimentos. Ficar posicionado corretamente, porque aí eu sei que a alimentação ela vai acontecer de uma forma mais segura. Tem menos chance desse bebê engasgar. Por isso que é tão importante fazer o acompanhamento direitinho com os profissionais de saúde. Bem, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não deixe de procurar o profissional de saúde para te orientar direitinho, de uma forma individualizada, de uma forma específica, para você, para o seu bebê, para a sua família, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui, pode entrar em contato comigo. E um beijo muito grande, até a próxima, gente. Tchau, tchau.